Léo, bem-vindo de volta. Obrigado. Um abraço pra galera da live. Falando agora seriamente do outro lado, sem puxar saco, o Cruzeiro, uma situação complicada que tomou aí 7 gols pros gaúchos. E vamos lá, primeiro, ficava nítido, eu tive a oportunidade de falar até no jogo, que o Cruzeiro estava tentando adotar uma filosofia além do que o time e a condição de cada um, principalmente física, poderia proporcionar. E o Ceni depois enxergou isso. Por exemplo, do lado do Grêmio, o Everton Cebolinha, o Alisson, o Tardelli, tava o tempo inteiro na defesa marcando e voltando no ataque. O Cruzeiro tem 15 minutos que começou bem, foi bem, depois o gás acaba. Não conseguem os jogadores do Cruzeiro fazer isso, ter essa intensidade. E essa parte física, a gente já vem falando há algum tempo, todos nós, ficou mais do que evidente que é um problema. Desde a época do Mano a gente falava sobre isso. E está cada vez salientando mais, e vai salientar quando você pega duas equipes muito fortes fisicamente, o Inter e o Grêmio, e o Cruzeiro com problemas, vulnerável, laterais que quase que avenidas, e olha que o Dodô mais equilibrado que o Egídio. Aí você olha pro meio. O meio você não tem um volante marcador. Isso é um drama, é um problema. O Cruzeiro perdeu 2 volantes, o Romero que faz uma baita de uma falta e fica um buraco no meio de campo. Você tem do outro lado um Thiago que tem que ser criticado, sim, que em muitos momentos não conseguiu disputar uma bola. O David que, sabe, corre, mas falta de certa forma objetividade. Falta uma qualidade para muitos jogadores ali do Cruzeiro. É um Cruzeiro com problemas, um Cruzeiro que para ano que vem pode fazer uma barca aí com toda tranquilidade, que tem muita gente que não vai fazer falta, tem muito jogador que não tá tendo brilho dentro de campo. É exemplo do Henrique, que no final do jogo se emocionou, mostrou que baita caráter, sentiu tudo que está acontecendo, mostrou que se importa com o Cruzeiro mesmo, e parece que outros não conseguem ter essa mesma percepção. Somado tudo isso, essas questões de alguns jogadores que a gente sabe que não produzem, aí vem um adendo que eu tenho que colocar. A gente tem que parar também com esse papo porque vai virando enganação. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, já dizia Renato Russo. E a gente fica nessa ideia, não, mas o time tá velho balela. D'Alessandro com 38 anos correu pra caramba. Tardelli com 34 anos correu pra caramba. E a gente vai ficar aqui dando desculpa, não, o time do Cruzeiro é velho. Não! Porque talvez tenha jogador ali que não esteja se doando ou não esteja agindo como tem que agir um profissional, porque não é possível o time do Cruzeiro, depois do meio do ano, até agora não ter uma condição física, passando na mão de 2 treinadores, 2 preparações físicas. E é óbvio, a gente não pode tampar o sol com a peneira, que tudo que acontece fora de campo influencia. O Cruzeiro tem vivido um turbilhão, tem um presidente que é omisso, não põe a cara. Eu até ontem na jornada eu dei o seu exemplo, Emanuel. Você, o presidente aqui da Itatiaia, mesmo tendo delegado as pessoas que você confia e que acredita, você está em todos os lugares, você está nos programas, você participa. E cadê o presidente do Cruzeiro? É omisso, e em função do problema da ausência do Itaí, o Cruzeiro ficou num certo sentido meio que desgovernado, e é o que tem acontecido. O Ceni fala um dia, o Thiago retruca, aí o Thiago retruca de novo, o Ceni vai pra coletiva e fala também um monte de coisa. Eu acho que é hora de todos se fecharem. Fica claro que o Ceni vai afastar alguns jogadores e é necessário que afaste. Agora, é um momento de muita reflexão para todos ali no Cruzeiro, porque o Cruzeiro hoje, ele perdeu mais de 10 jogadores e trouxe um cara, que foi o Ezequiel. Então ninguém, clube nenhum no mundo fica impune se ele libera 10 jogadores e não contrata. Passa a não ter elenco, passa a ter problemas, passa a não ter peças, inclusive, para serem titulares. Então o Cruzeiro não teve inteligência, não teve jogo de cintura, não teve diálogo. Um exemplo que eu falei ontem e vou repetir: o Pedrinho do Supermercado BH era um cara que era parceiro, era um cara que ajudava, participava, mesmo tendo lucro, visando o negócio. Hoje ele tem uma ação na justiça contra o Cruzeiro. Meu Deus, Pedrinho, você tem que colocar um tapete vermelho para ele entrar na toca e buscar parcerias. O Cruzeiro precisa disso. Então falta também, além do diálogo, a humildade para o Cruzeiro enxergar aquilo que ele pode consertar. E um conselho que tem grande participação nisso que está acontecendo, porque tem muita gente lá que está vivendo num mundo lindo e maravilhoso de Alice, sem se preocupar com a realidade do Cruzeiro, que está perto de uma zona de rebaixamento. Daqui a pouco, na turma do bate-bola, vamos colocar no ar a manifestação
de torcedores do Cruzeiro, da máfia azul, rompendo diretamente com a diretoria, pedindo a saída do presidente, de diretores. Isso se junta à ação que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro, através do presidente Zezé Perrella, está fazendo contra a diretoria, pedindo a renúncia do presidente, e mais ainda, os salários atrasados, o Cruzeiro indo para 2 meses de salários atrasados. E os recursos, eles já foram antecipados. O Cruzeiro está com uma folha hoje de por volta de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. O que é muito. O futebol mineiro não suporta, não há recursos para tudo isso. Não é o futebol mineiro, não. O futebol brasileiro não aguenta uma folha como essa. Eu sei, Manuel, que tem muito jogador que de repente ganha um valor que é pequeno, aqueles que são da base, aqueles que estão começando a carreira, e um salário atrasado que é obrigação acaba fazendo muita falta. Mas eu fico pensando naquela turma dos medalhões, né? O cara chegando em casa: ô amor, tem um mês que eu não recebo meus 700 mil reais, meus 800 mil, outro lá, não recebi esse mês meu 1 milhão, como é que eu vou pagar o condomínio e o IPTU? Me ajuda aí, né? Isso não pode também ser desculpa para não jogar, porque o Botafogo sem água quente, com salário atrasado também, os caras foram lá, correram e obtiveram uma vitória esse fim de semana. Então também assim, é hora do algo mais que tá faltando. São 6h22.